Bom dia pessoal, tudo bem? Então aqui é o Thales que está falando, professor aí do projeto, né? E hoje, ao invés de eu estar fazendo um vídeo com exercícios físicos, eu estarei fazendo um vídeo falando sobre um tema diferente, tá? A proposta de hoje é falar sobre o tema que aborda o mês de setembro, tá? O mês de setembro, a partir do ano de 2015, foi instituído como o Setembro Amarelo. Foi instituído pelo Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psiquiatria, junto com uma instituição chamada CVV, que é Centro de Cuidado com a Vida. Essas três instituições instituíram 2015 no Brasil como o ano de 2015, iniciando em setembro, né, o cuidado ao suicídio. Então é um mês de combate ao suicídio, né? Por que foi instituído em 2015? Porque o número de suicídios no mundo é crescente, né? E ele é um assunto que tem muito tabu para ser discutido. E na medida que o número vem crescendo, tem que também se crescer o debate sobre isso. E a partir desse ano de 2015, então, foi instituído esse mês como um mês de combate ao suicídio. Porque o Brasil, apesar de não ser em números absolutos o país que tenha mais casos de suicídio no mundo, quando você pega a média entre idosos apenas, o Brasil é o que mais tem mortes causadas por suicídio de idosos, né? Então essa temática aí, apesar dela permear todas as faixas etárias, no Brasil a gente tem uma discussão muito mais severa, apesar de não se ter muito estudo em cima disso ainda, sobre a questão de suicídio em idosos. E além então de 2015 no Brasil ter começado a questão da discussão mais severa aí sobre o suicídio, em 2020 a depressão, os transtornos mentais são a doença que tem maior correlação com a questão das mortes vinculadas ao suicídio, né? Então entra em debate, em grande discussão entre os profissionais da área de saúde, como fazer para poder com que as pessoas possam ter uma maior rigidez na sua saúde mental, né? Então a discussão agora vem sendo bem forte em cima disso, porque a depressão às vezes ela é negligenciada pelas pessoas que estão ao redor daquela pessoa que tem a questão depressiva, e até mesmo pela própria pessoa que às vezes está com os sintomas, mas acaba não percebendo ou acaba não compartilhando. Então, quando a gente começa a falar sobre a questão de depressão, problemas psicológicos, mentais, né? A gente tem que começar a tentar falar sobre a questão do tabu, né? O tabu social, que é a gente se entender como uma pessoa idosa, que é também a gente poder saber que problemas mentais eles existem, né? E que a gente não deve negligenciar, que se alguém está com um problema, passando por uma dor muito forte, né? Que passou por momentos difíceis em sua vida e ela não está conseguindo superar, que aquilo pode ser uma doença sim, né? Então os tabus sociais eles começam a ser trabalhados nesse ponto, porque normalmente a gente acaba não se enxergando como uma pessoa velha, né? E a gente sempre fala que o meu amigo, o meu parente, enfim, a gente acaba fazendo com que a gente não faça parte daquela conversa, né? E muitas vezes isso faz com que as nossas mazelas, os nossos problemas acabem ficando escondidos, digamos assim, né? Por exemplo, hoje a gente tem a questão do Covid, né? Que causou um isolamento social muito brusco aí, repentino. Mas o Covid, ele não inventou o problema dos transtornos mentais. Ele só abalou mais, né? Onde a gente acaba fazendo muito menos coisas pela gente devido à impossibilidade de poder
se promover em sociedade, né? Então, dessa maneira a gente faz o quê? A gente acaba percebendo mais as situações que estão conosco e aí a gente começa a refletir mais sobre a nossa vida. Então, isso acaba quebrando um pouquinho aquela rigidez emocional que a gente tinha por ter hábitos saudáveis, né? Os hábitos saudáveis eram poder praticar atividade física com frequência, poder visitar os netos, poder encontrar um amigo que você confia para conversar, essas coisas, né? E assim, quando a gente não consegue compartilhar das nossas dores, a gente sabe que as feridas emocionais, elas não são aparentes, né? E sim, você, o público que a gente trabalha aqui, o idoso acima de 60 anos e até mesmo aquelas pessoas que são master, que estão chegando lá, são as pessoas mais vulneráveis a pensamentos suicidas. Na verdade, o pensamento suicida, ele, como diz o estudo, ele é 10 vezes maior do que os casos de suicídio em si, né? Então quer dizer que aí tem um gap de uma questão de por que não aconteceu, né? Mas a questão de saber que você é o público com mais acometimento, né, é importante. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa de estar chegando à questão de estar mais velho e chegar a uma condição de mais tranquilidade na vida, né? E muitas vezes isso não acontece. Você chega na condição de ter mais tranquilidade, mais tempo para você cuidar da sua própria vida, mas às vezes a gente não tem aquela tranquilidade familiar ou aquele carinho que a gente achou que teria quando chegasse nessa fase da vida, né? A gente acaba sendo escanteado, a gente acaba tendo problemas de vínculo emocional com a família, questões financeiras, e isso acaba causando uma ansiedade maior no idoso, né? E, na verdade, apesar do público jovem e o público idoso serem os mais acometidos com a questão da depressão, os mecanismos que desenvolvem os pensamentos suicidas são totalmente diferentes, né? Porque toda essa condição de não chegar na condição adequada na idade de idoso ou ficando mais velho, faz com que a pessoa acabe se isolando, né? E muitas vezes também perdendo parceiro, por exemplo, e aí não querer se envolver de novo, dificuldade para ter pensamentos positivos. Isso tudo vai fazendo com que você seja o público com maior incidência. Então tem que prestar atenção nisso, né? Bom, e sabendo de tudo isso, então, sabendo que a depressão, ela não distingue classe social, raça, cor, enfim. Como a gente deve fazer para poder chegar na pessoa que está com problema, ou até mesmo fazer com que uma pessoa possa ter confiança em você? Na verdade, é importante, muito importante, que essa pessoa seja ouvida. Ela precisa muito mais falar do que escutar. E muitas vezes a gente precisa escutar de uma maneira que seja para ouvir ela realmente. E não apenas para poder questionar, para poder tirar dúvidas sobre os problemas dela. Ela precisa, na verdade, precisa ouvir o silêncio dela. Se por acaso você sentar na frente de alguém que está na condição depressiva ou está se reservando, enfim, às vezes vale a pena você ficar em silêncio, dar o tempo para a pessoa, e aí dessa maneira vocês vai chegar um momento que ela vai ter liberdade para conversar contigo. Portanto, não seja invasivo, seja compreensivo, ouça, dê espaço para a pessoa falar, não seja curioso, né? Porque às vezes as pessoas não falam porque elas não são ouvidas, né? Elas são questionadas e você tem que ouvir, na verdade, a pessoa sem querer resolver o problema para ela. Tu tem que tentar fazer com que ela procure ajuda, né? E se por acaso você perceber que a pessoa não consegue sair daquele buraco, ela precisa procurar uma ajuda mais profissional, né? Então existe um número do CVV, que é o Centro de
Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Eles atendem 24 horas por dia, todos os dias do ano, tá bom? Então ali são pessoas que são voluntários e que estão prontos para escutar. São pessoas de diversas partes do Brasil, sigilo total, você pode ligar só para conversar. E aí dessa maneira você pode desabafar às vezes, né? E assim criar coragem para chegar mais próximo da pessoa da sua família ou até mesmo procurar ajuda médica. Então, pessoal, para concluir aí o vídeo, a proposta na verdade é poder conversar um pouquinho de vocês, mesmo que distante, sobre essa condição aí ruim que é estar sozinho, né, estar isolado. E lembrando que a gente tem telefone, vocês têm nosso contato, é importante que vocês estejam sempre ativos, né? Por mais que a gente esteja de uma forma mais isolada, a gente pode se manter em contato com as pessoas que são próximas a gente. Não deixa a tristeza abalar vocês, não achem que esse momento não vai passar nunca mais, né? Procurem sempre ajuda, procurem conversar. Sei que muitos de vocês são pessoas alto astral, cheias de energia, mas em alguns momentos a gente fica triste, e essa tristeza, a vida na verdade não é só felicidade, a vida é um eterno sobe e desce, a gente tem que sentir tristeza para poder sentir felicidade, né? Então é importante que a gente passe pelos momentos difíceis com mais tranquilidade, tá bom? Então, na verdade, eu fiz um vídeo aqui, fiz algumas leituras sobre o assunto, né? E mais para poder passar a minha opinião sobre a situação que é a pandemia e só para poder falar aqui no Setembro Amarelo que os grupos de convivência, os grupos que a gente tem, eles precisam abordar esses temas também, tá bom? Então fico à disposição de todos vocês, obrigado por me escutarem aí, espero que gostem e ótimo dia para vocês, tudo de bom.